Então, aí, com a campanha nacional, veio o NR, mas aqui está um breve histórico. Até está errado, não é 97, é 94 a primeira data. A UITA se incorporou, digamos, a essa luta em 2000, e daí começou a se fazer o debate a nível internacional. Em 2005, projeto de lei no Senado. Esse projeto de lei, na verdade, buscava redução da jornada. 2011, como o projeto de lei não avançou, né, é uma luta que a gente sabe a dificuldade que tem. 2011, então, se partiu para o GTT da criação da NR, porque começou a se perceber que fazer as pausas também seria uma forma de reduzir a jornada, ou de fazer aquilo que eu disse antes, reduzir o tempo de exposição do trabalhador aos agentes causadores do adoecimento da Ler e Dort. E 2013, então, a publicação da NR. Aqui um pequeno resumo de ações que ampliaram a campanha para a criação do GTT da NR, que foram os TACs, que o Ministério Público do Trabalho começou a implantar em algumas empresas, e aí tem alguns exemplos: Diplomata 50-10, Tyson 60 minutos, Acordo Sadia 5 vezes 8, 5 pausas de 8 minutos, Seara de Caxias 40 minutos, e a decisão do TST de 8 minutos de pausas por 52 minutos de trabalho, que atingiu a Sadia de Capinzal. Veio o filme Carne e Osso, que eu acho que a gente pode falar, assim, tenho certeza que a grande maioria, ou talvez todos que estão aqui, conhecem o filme Carne e Osso, o site Moendo Gente. O site Moendo Gente foi polêmico, porque numa reunião da ANR, o patronal chegou a falar em não se discutir mais, porque uma denúncia apresentada por esse site acabou provocando uma retração nas exportações. Na verdade, o produto já estava lá no Japão, e denúncia feita numa grande emissora de TV acabou dando uma repercussão, e o importador acabou retendo o produto até ter explicações do que eram as denúncias que estavam sendo apresentadas. E ações internacionais através da UITA, que foram fundamentais, porque mesmo depois de terminada a discussão da NR, o debate da NR e o texto final foi aprovado em novembro de 2012, mas só foi assinado em abril de 2013. Nesse espaço de tempo, mesmo depois de ter sido consenso, a NR correu o risco de não ser publicada, porque havia sim a pressão para que ela não fosse publicada. Tem a Maria Lídia, que está aqui, fez parte também, ela vai falar depois. Não me deixa mentir sozinha, né? Velho ditado. E aí vem a NR 36, então aqui também vamos passar rapidamente, porque é para ilustrar, digamos assim, aquilo que a gente está apresentando. Tem 16 tópicos, um anexo, e aí os tópicos numerados um por um. Não vamos falar sobre cada um deles, repetindo mais uma vez que o coração da NR está no item 13, Organização Temporal do Trabalho. Não significa que os outros itens não sejam importantes, mas, mais uma vez, para nós que sabemos que o aspecto político da NR, da sua discussão, da sua aprovação, da sua publicação e agora da sua aplicação, é o principal, o aspecto político é o principal, e o ponto mais nevrálgico é o da Organização Temporal do Trabalho. Situações que dificultam a implantação da NR. Isso se refere ao que a gente está percebendo no momento. No momento que a gente... porque agora já está valendo a NR, e, na verdade, por exemplo, na implantação de pausas, já vem sendo implantado por empresas até antes do tempo exigido pela NR. Tem que se reconhecer que muitas empresas até já implantaram as pausas. Aqueles 40 minutos, já tiveram diversas empresas que implantaram. Como tem empresas que não cumprem nem sequer o 253 da CLT, que é aquela pausa das câmaras frias. Se a gente for pegar
as notícias, tem empresa sendo multada em 9, 10, 11 milhões de reais por não estar cumprindo nem a pauta da 253, né? Então, situações que dificultam. Algumas empresas não cumprem a implantação da ANR, não querem cumprir ou não estão sendo cobradas a cumprir. A realidade do Brasil é de regiões onde não existe um sindicato organizado para fazer cumprir, não existe ação do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério do Trabalho que faça as empresas cumprirem e elas se aproveitam disso. O aumento do ritmo de trabalho para compensar o tempo das pausas. Isto também é algo que vai ser constante, contínuo, que vai levar muito tempo ainda de luta pelo movimento sindical, porque isto aqui, infelizmente, é uma realidade. Nós conquistamos as pausas, mas muitas empresas aumentam a velocidade da nória para poder compensar aquele tempo de pausa. É uma outra luta que nós, movimento sindical, vamos ter que fazer em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, para que isto não venha a se efetivar. Interpretações e orientações equivocadas do Ministério do Trabalho. Isso é uma questão pontual. Aquilo que até o Cidelei falou ontem, tem uma situação em Minas Gerais, onde a empresa não está cumprindo e está respaldada pelo Ministério do Trabalho, que diz que não tem obrigação em cumprir. Então, vai estar sendo feita, inclusive, uma audiência pública na região de Governador Valadares, e, na verdade, a empresa que não está cumprindo está alegando que outras empresas do Mato Grosso não estão cumprindo também. Os patrões, os donos da empresa, conhecem regiões do Mato Grosso onde tem outras empresas, que é o caso da BRF, né, unidades da Sadia lá, que não estão cumprindo a ANR. Então, a gente começa a ter conhecimento de lugares onde não está sendo cumprida a ANR. Trabalhadores levados a não realizar pausas para não ter que recuperar acúmulo. Isso certamente gera debate entre nós. Por quê? Porque nós sabemos, temos exemplos para serem citados, da implantação de pausas não com parada de linha, mas aquela proposta de fazer através de coringas, que eles chamam, né? Então, tira algumas pessoas da linha e coloca outras. Não tem nem mão de obra suficiente para o que já teria que ter nas fábricas. Imagina ter coringa, isso aí não tem. E aí o que acontece? Aí os trabalhadores acabam não parando porque a linha não para. E se eles pararem, depois que eles voltarem, eles têm que tirar o acúmulo. Então, está acontecendo situações onde os trabalhadores não estão querendo parar porque depois eles têm que voltar e recuperar o acúmulo. É um problema, né, que tem para a implantação da ANR. Trabalhadores que têm pouco conhecimento sobre a ANR, sindicatos e federações ainda despreparados para fiscalizar a implantação da ANR. São constatações do momento desse início da implantação da ANR. Então, o que a CONTAC propõe criar? Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da ANR. Programa de Formação Sindical. Então, aqui diversos itens que faz parte deste plano mais geral. Criar mecanismos de acompanhamento da implantação, centralizar a monitoração das diversas fases de implantação em vários locais do país, formar monitores em todo o Brasil com visão crítica mínima para avaliar se a ANR está sendo bem implantada por parte das empresas, curso para monitores e ativistas. Oferecer pacote de ferramentas e instrumentos para monitores e ativistas trabalharem de maneira adequada. Cartilha sobre a ANR, apostila para monitores e livro. O que a gente está, de uma certa forma, dizendo, no geral, em relação a isso aqui? A questão de publicar uma ANR, dar cartilha, fazer com que haja o conhecimento, é uma das formas de fazer com que haja uma fiscalização por parte dos trabalhadores na aplicação da ANR, mas tem que ter também um debate, porque a gente já percebe que existe a questão assim, interpretações. Bom, depois de toda uma discussão, para quem esteve lá,
Está bem claro o que é o objetivo da NR, quais são as questões que estão colocadas, o limite de peso para o trabalhador não ter uma sobrecarga muscular, a questão da ergonomia para que não haja, pela posição de trabalho, prejuízo aos membros superiores, que são os mais atingidos, a questão de afiação de facas, o número de bancos, são coisas muito claras que estão ali. E o principal também é que o controle da aplicação da NR, que está previsto na própria NR, não está contemplado o controle pelos sindicatos. E isto realmente foi, talvez, o ponto mais obscuro para nós, o movimento sindical, não ter colocado claramente que o sindicato poderia fazer, mas está lá que os trabalhadores podem fazer. E nós sabemos que os trabalhadores estão no sindicato. Quem representa os trabalhadores são os sindicatos. Então, nós temos que utilizar isso, mas temos que preparar tanto dirigentes sindicais como trabalhadores para conhecer melhor a NR e assim ajudar na fiscalização da implantação. Exposição padrão com 20 a 30 fotos sobre o tema da luta pela melhoria das condições de vida e trabalho nas agroindústrias. Criar site como ponto de encontro do tema de saúde, doença e trabalho nas agroindústrias, que tenha desde orientações básicas, pequenos vídeos sobre o tema, além de trabalhos científicos publicados, referência para pesquisadores. Para falar um pouco sobre essa questão de exposição com fotos, porque a questão do resgate, de como foi a luta, sempre vai trazer a questão de que se você teve que fazer tudo isto, é porque essa luta continua sendo necessária a todo momento, inclusive para a implantação. Ou seja, não caiu do céu, mesmo tendo sido de consenso, a gente sabe que teve momentos que ela esteve próximo de não ser publicada, de não ter continuidade. Então, fazer o resgate é para lembrar que a gente tem, sim, uma luta contínua pela implantação e por avanços que ela não contempla. A gente sabe, tem consciência de que a NR é um avanço muito grande, mas ela não contempla a solução para todos os problemas de adoecimento dos trabalhadores do setor frigorífico. Apresentação padrão em PowerPoint para monitores difundirem a ideia. Curso, 4 videoaulas para todo o Brasil, com gravação de DVD específico. Gravação de programas de vídeo para dirigentes que tenham interesse em algum tema local específico. Modelo de calendário 2014 com orientações básicas sobre avanços da NR. Gravar vários spots, programas de rádio, modelos com dicas de prevenção. Suporte online via e-mail, contact nr36@gmail.com. NR Fone, disponibilizar número de celular e Skype para consultas imediatas em horário comercial. Preparar pacote básico de informações para circular na imprensa, artigos prontos, contatos, calendário, camisetas, etc. E promover um encontro nacional sobre a NR e um encontro latino-americano sobre a saúde do trabalhador da agroindústria. Esse encontro nacional já foi feito, na verdade, e essas propostas foram definidas nesse encontro, e ainda o encontro latino-americano não foi realizado ainda, porque as empresas que estão instaladas, as maiores empresas são brasileiras. A gente sabe que a JBS é a maior empresa processadora de carnes do mundo, é brasileira. A Marfrig, por mais que tenha aí uma crise e até tenha vendido fábricas aí, mas ainda continua sendo um gigante de processamento de carnes no mundo. E a BRF, que é a maior exportadora de carne de frango do mundo. Então, as maiores empresas desse setor estão no Brasil e estão indo para outros países da América Latina. Então, se elas se transferirem para esses países, até pelo pretexto de, não, agora lá no Brasil tem mais custo, porque tem que implantar uma NR, porque tem que dar pausa, então nós vamos para a Argentina, vamos para o Uruguai, lá não tem essa exigência. Nós temos que preparar os trabalhadores nossos, companheiros, irmãos do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, do Chile, porque essas empresas estão indo para esses países para se instalarem lá.
Como fazer? Na nossa proposta, articulação feita pela CONTAC a nível global. Vincular a execução com cada sindicato ou federação que queira custear o projeto para a sua base. Eu queria colocar um pouco essa questão. A gente tem que também falar abertamente aqui que dos trabalhadores, nós tivemos, né, a Maria Lídia faz parte da CNTA, teve companheiros que fazem parte da Nova Central, teve outros trabalhadores que não foram só da CONTAC, da CUT, mas quem deu esse pontapé inicial por parte dos trabalhadores foi a CONTAC, foi o Ciderley. Eu acho que isso a gente pode dizer. Isso não quer dizer, né, que se torne, digamos assim, donos do processo, não tem nada a ver. Mas a gente está fazendo aqui a apresentação de uma proposta que a CONTAC tem para fazer a organização dos trabalhadores na questão de lutar pela aplicação da NR. As referências, CONTAC Brasil, a UITA. A UITA foi fundamental nesse período que eu citei, de dezembro de 2012 a abril de 2013, quando foi publicada a NR, porque através de uma ação internacional da UITA é que se deu aquele recado de dizer o seguinte: olha, agora não tem mais, ou assina a NR, ou nós vamos partir para ações internacionais, que certamente teriam reflexos na exportação, que não era o que se queria, não se queria partir para nenhum tipo de impasse nesse sentido, mas ou a coisa, depois de 2, 3 anos de discussão, se concluía e se tomava a decisão política, ou se ia tomar uma decisão do lado dos trabalhadores, né? Porque não dava mais para continuar querendo simplesmente que o Brasil fosse, como é, campeão de produção de carne de todos os setores, mas também campeão de adoecimento. Então, com a publicação da NR, a gente mudou a figura. Agora o frango foi para a cadeira, né, e o trabalhador tem um controle na sua mão. Mas é claro que para exercer esse controle, tem todo um processo de divulgação, de qualificação dos dirigentes, de preparação dos trabalhadores, para que realmente a NR seja aplicada e que possa contribuir para reduzir o adoecimento dos trabalhadores. Então, era esta a apresentação. A gente, né, com certeza utilizou aí até menos tempo, e agradecer muito a todos que tiveram aí a paciência de acompanhar. Muito obrigado.